Agora vamos para a parte acerca de Ló. Ló também teve problemas sérios para o resto da vida dele e da família dele. A família dele com certeza teve problemas que destruíram o laço familiar. Ele teve problemas psicológicos, espirituais, toda a família dele pelo ocorrido. A gente lê lá em Gênesis capítulo 19, versículo 31, diz assim. Gênesis capítulo 19, versículo 31. Então a primogênita disse à menor, a filha mais velha de Ló disse à mais nova: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai. Também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Olha que coisa grave. Duas filhas deram ao seu pai uma bebida que elas sabiam que ia tirar a consciência dele. Deram a ele uma droga que ia tirar os limites, e os limites familiares, os limites colocados por Deus. Isso é algo extremamente sério. Então você percebe aqui que diante dessa história, que todos já sabiam que realmente a bebida alcoólica não presta. A bebida alcoólica, ela pode fazer com que as pessoas façam coisas erradas, pecados diante de Deus, diante das pessoas. E essas mulheres pegaram e embebedaram seu pai. Elas souberam pegar o vinho, não o suco de uva, porque ela sabia que o suco de uva ia só hidratar e trazer benefício para o pai delas. Elas deram ao seu pai o vinho, a bebida alcoólica, o suco fermentado, transformado em álcool, e embriagou ele. Então aí você percebe que é um veneno. Quando você usa esse vinho alcoólico, é pouco veneno que tira pouco a consciência. E quando você usa muito desse veneno, ele tira completamente a consciência, os limites, as regras, a santidade. Então que você percebe que o pecado dessas mulheres, dessas filhas, foi o incesto. Querer ter relação sexual com seu pai por costumes da terra. Versículo 31. Elas começaram a ficar preocupadas com os costumes da terra, de outras mulheres que eram casadas e estavam tendo filhos, e elas começaram a querer ter isso, e chegou num limite tanto do pecado, da loucura delas, que elas preferiram se deitar com o pai delas. E o pecado de Ló foi o quê? Foi a bebida alcoólica. Porque com certeza Ló já tinha visto que a bebida alcoólica, um pouco dela tira um pouco da consciência, um pouco dos limites, e muito dela tira totalmente os limites. E Ló não se preocupou com isso. E Ló não se afastou do vinho, não se afastou dessa droga, não se afastou
dessa bebida que ele sabia que tirava a consciência. E aconteceu que os netos de Ló, na verdade, eram netos e filhos dele. Então, isso foi um pecado registrado pela palavra de Deus para demonstrar para nós o quanto a bebida alcoólica, seja advinda do suco de uva, que é o vinho, ou a bebida alcoólica advinda do milho, que é a cerveja, ou os licores, do que for, não presta, é uma droga. Isso vai tirar a consciência, pouco ou muito tira a consciência. E mais para frente, a gente percebe diante da palavra de Deus, que Deus também determinou aos sacerdotes de Israel que eles em Levíticos capítulo 10, versículo 9 a 11, que eles tinham que se abster de qualquer bebida alcoólica. Levíticos capítulo 10, versículo 9 a 11, diz assim, e falou, versículo 8, e falou o Senhor a Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Ou seja, quem bebe, seja um pouquinho, se ele tomasse e entrasse na tenda da congregação, Deus matava. Olha só o quanto Deus abominava a bebida alcoólica. Para que tu não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença, olha só, entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Ou seja, bebeu é profano, é imundo. Não bebeu, diante de Deus, diante da tenda da congregação, não bebeu, ele estava limpo, ele estava santo. Olha só, Deus fazendo essa comparação. Bebeu, ele estava imundo e estava profano. Entrou na tenda da congregação sem tomar nenhum gole de qualquer bebida alcoólica, ele estava limpo, ele estava santo. Versículo 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tens falado pela mão de Moisés. Então é importante a gente compreender que Deus, ele vem colocar para o alto nível de exemplo, eram os sacerdotes. Ele era o povo que não tinha uma terra. A terra deles, a herança deles não era a terra, era Deus. Então Deus elegeu os sacerdotes, a tribo de Levi, como uma tribo exemplo de santidade para os demais. Por quê? Porque eles vieram da terra do Egito. Aí você tem que entender o contexto. Quando eles vieram do Egito, era bebida alcoólica, era prostituição, era pai com filha, filho com mãe, era uma desgraça. Isso que era. Faraó ali, os egípcios, os israelitas eram escravos dos egípcios. Eles eram tratados igual animais, com lavagem, com comida porca de qualquer jeito. Escravo não tinha, dormia na senzala, dormia no chão, não tinha palácio, não tinha casa, não tinha nada. Eles eram tratados como bichos, como animais, porque os escravos, principalmente ali da época do Antigo Testamento, também depois no Novo Testamento era do mesmo jeito, eles eram tratados como objetos, animais. Eles eram tratados como animais para o trabalho. Então tudo que um burro, um boi e outros animais faziam, muitas vezes o ser humano fazia igual ou pior. Não tinha descanso, não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, não tinha onde se deitar. Então ali eles tinham relações sexuais igual animais. Filho com mãe, mãe com filha, e era uma porcalhada só. E Deus tirou eles do Egito para começar a limpar eles. Então aqui a lei do Antigo Testamento era na verdade a primeira limpeza. Quando Jesus veio, ele terminou de realizar a santificação. Tanto é que no Antigo Testamento se permitia ainda a carta de divórcio. No Novo Testamento, Jesus já proíbe. Fala, agora comigo é uma santificação maior do que a do Antigo Testamento. Agora eu digo, se uniu a mulher, não separe. Então é importante você compreender todo esse contexto até chegar no Novo Testamento, na lei de Cristo, que nós estamos na lei de Cristo. Então é importante você compreender isso. E, para finalizar, olha o que Salomão, através do Espírito Santo, fala em Provérbios, capítulo 20, versículo 1.
O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, ir para o vinho, ir para a bebida alcoólica é você errar. Aqui já foi. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Se você for para o vinho, ou quando fala bebida forte, por exemplo, a cerveja advém do milho, né? Aqui principalmente no Brasil, no mundo, advém do milho. Os licores advém de outras, tem licor de banana, disso, de aquilo, de outras frutas. Ou seja, bebida forte, bebida que tem álcool. Errou? Se você bebeu, você errou. Você está errando neles. Você nunca vai ser sábio diante de Deus, não do mundo. Do mundo você pode ser sábio, mas diante de Deus é o principal. Então, não erre. Não erre na bebida alcoólica. A palavra de Deus nunca vai falar para você beber. Nunca vai te recomendar um pouco. A palavra de Deus, na verdade, a gente está vendo esses versículos que ela é terminantemente contra. Ir ao vinho, a bebida forte ou qualquer bebida alcoólica é errar. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo bloco.